Olá pessoal, me chamo Emily, sou graduanda em Letras Português e Inglês pela Universidade de São Miguel, estou no 6º período e neste vídeo eu trago uma aula introdutória de literatura portuguesa voltada para o primeiro ano do ensino médio. Então nós estaremos falando um pouco sobre o trovadorismo, que é considerado aí a primeira manifestação literária da literatura portuguesa, tá? Então vamos conhecer um pouco desse período literário, mas antes disso eu coloquei para vocês aí uma linha do tempo para que nós possamos nos situar melhor, tá? Então na linha do tempo está dizendo que o marco inicial do trovadorismo, pelo menos para fins didáticos, é 1189. Existe outra data também muito utilizada, que é 1198. Nós não sabemos ao certo, mas eu quero apenas que vocês entendam que, pelo menos até ali 1200, é que se estima, que o trovadorismo ele tenha surgido, tá? Então, consequentemente, não existiu esse período literário aqui no Brasil, porque no ano de 1200 o Brasil não era nem descoberto ainda, tá? Então, é um período que acontece apenas no solo português e o foco dessa aula é, claro, Portugal. Mas o que foi o trovadorismo? Coloquei a definição. O trovadorismo é o período literário que reúne basicamente os poemas feitos pelos trovadores para serem cantados em feiras, festas e nos castelos durante os últimos séculos da Idade Média. E aí nós já percebemos, a estreita relação que existe entre poesia e música. Então os poemas eles vão ser chamados agora de cantigas. E essas cantigas elas eram feitas para serem cantadas e acompanhadas por instrumentos musicais, tá? Isso porque a imensa parte da população era analfabeta, não sabia ler, não sabia escrever. Então, essa era uma forma mais fácil delas conseguirem, da população conseguir assimilar essas composições. Tá? E quem eram os autores dessas cantigas? Eram os trovadores, homens que pertenciam ali à nobreza e que por prazer eles compunham, cantavam e tocavam instrumentos. Lembrando que o termo trovadorismo, ele vem justamente aí dos trovadores, Esse termo, esse radical em francês é trouver e significa achar, encontrar, ou seja, cabia ao trovador encontrar, a música adequada àquela canção e assim, aquele poema, e assim musicá-lo, instrumentalizá-lo, tá? O trovadorismo ele vai surgir então no século XI, numa região chamada de Provença, que ficava localizada no sul da França. Mas ao passar do tempo, foi se espalhando por toda a Europa e vai chegar inclusive aqui no nosso país em foco, que é Portugal. É interessante destacar que nesse período Portugal estava lutando, pela sua independência política, o que vai acontecer quando o rei, Henrique Afonso, ele corta as alianças que Portugal tinha com os reinos de Leão e Castela, e Portugal então se torna, deixa de ser o condado portugalense, para ser o reino de Portugal. Dando sequência, eu coloquei aqui o marco inicial do movimento, que como a gente viu a data incerta, 1198 ou 1189, e é a cantiga da Ribeirinha do Paio Soares de Taveróis, tá? Cantiga da Ribeirinha porque ela foi dedicada a Maria Paz Ribeiro, uma mulher muito cobiçada, pelos nobres ali da corte, e ela também era amante predileta do rei Dom Sancho I de Portugal. Então vejam que Paio Soares de Taveróis, ele declara nesse seguinte fragmento: no mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai, caja amor por vós, e ai, minha senhor, branca e vermelha, queredes que vos retraia, quando eu vos vi em saia, mal dia me levantei, que vos então não vi feia. Então veja como ele vai falando, que está morrendo de amor por essa mulher, ele utiliza a interjeição ai para mostrar esse sofrimento amoroso, que lá na frente a gente vai chamar de coita. Veja como ele descreve a mulher, minha senhor, branca e vermelha, ela é branca, o branco aí aponta para sua ingenuidade, para sua pureza, então ela é tão branca, ao ponto que há o realce ali, das suas bochechas, o vermelho, o rosa das suas bochechas. E ele diz: queredes que vos retraia quando eu vos vi em saia. Algumas versões dizem quando vos vi sem manto, ou quando vos vi na intimidade. Então provavelmente ele viu essa mulher na intimidade e ele disse que aquele foi um dia mau, porque ele contemplou sua beleza, ele sabe que não vai poder concretizar aquele amor. É um amor impossível, ele vai ficar eternamente sofrendo, Então lembrando que esse texto aí é o texto mais antigo que nós temos conhecimento escrito em língua portuguesa. É claro, não o português moderno que conhecemos hoje, mas sim o galego português, uma forma arcaica da nossa língua, tá? Dando sequência, eu coloquei aqui o contexto histórico
Já vimos, né, que o trovadorismo ele se passa na Idade Média, aquele período da história que compreende ali do século V ao século XV, e é um período que vai ter a mentalidade teocêntrica, né, que acredita que Deus deve estar no centro de tudo, coloca Deus no centro de tudo e acredita que ele, né, é o criador de tudo o que há no universo. Lembrando que quem está por trás é a Igreja Católica, a instituição mais poderosa, né, dessa época, que controlava a vida das pessoas não apenas no aspecto religioso, mas cultural, político, histórico, social, enfim. O sistema econômico e social da época era o feudalismo, você estuda muito isso nas suas aulas de história. Eu quero me prender apenas à relação, né, entre de suzerano e vassalagem, porque essa relação ela vai ser transferida para as relações amorosas lá nas cantigas de amor. Então, o suzerano era aquele senhor, né, que detinha ali grandes propriedades de terra, e ele então concedia esses feudos, essas terras para os vassalos. Ambos eram nobres. E o vassalo, então, em troca, ele prometia, ele jurava, né, fidelidade e também auxílio militar. Então, se algum dia, né, o suzerano precisasse da ajuda do vassalo, ele iria, então, retribuir aquilo que o suzerano fez por ele, tá? Uma relação entre nobres e, claro, uma relação hierárquica. O suzerano, ele tinha muito mais poder, né, do que o vassalo. Lembrando que nós temos uma sociedade estamental, então você tem o rei, depois o clero, a nobreza e, por fim, os camponeses e servos. Dificilmente havia mobilidade social, alguém conseguia ascender socialmente nessa sociedade. Temos as cruzadas, as famosas guerras santas, patrocinadas pela Igreja Católica, então vários cristãos saindo aqui da Europa e indo, né, lá para Jerusalém, para a Terra Prometida, porque Jerusalém, né, estava sendo dominada pelos muçulmanos, o islamismo estava crescendo muito e a Igreja Católica, é claro, né, temeu esse domínio da cidade santa e enviava então esses cavaleiros, né, com aquelas cruzes no peito, vermelhas, que nós já conhecemos, principalmente dos filmes. A peste negra, né, a peste bubônica, que como sabemos, disseminou aí aproximadamente um terço da população europeia. Foi uma pandemia terrível. Também as características, então, estreita aliança entre a poesia, a música, o canto e a dança, já falamos, né? Lembrando que essas cantigas, elas são escritas em galego-português, aquela forma arcaica do português, que era falado durante a Idade Média na região de Portugal e da Galiza. Inspiração na cultura greco-latina, então essa ideia de musicalidade unida à poesia, ou ainda o gênero lírico e o gênero satírico, que vamos ver na poesia trovadoresca, tudo isso tem influência lá na cultura clássica greco-latina. Idealização amorosa, então o amor aqui é platônico, é um amor pueril, como vamos ver nas cantigas de amor, e culto ao catolicismo, que era a grande religião da época. Os cancioneiros, coloquei aqui algumas imagens para vocês verem. Os cancioneiros eram essas coletâneas de cantigas, né, essas compilações. Alguém percebeu, né, por volta ali do século XIII, que era necessário escrever essas cantigas porque elas eram de tradição oral e poderiam se perder. E aí nós temos 3 cancioneiros muito importantes, que é o cancioneiro da Ajuda, que se encontra lá em Lisboa, e ele reúne cantigas, né, em sua maioria cantigas de amor. O cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa, que está em Lisboa, e tem cantigas de todos os tipos, e o cancioneiro da Vaticana, que está lá na Biblioteca do Vaticano, em Roma, e também tem cantigas de todos os tipos. Para finalizar, nós temos aqui alguns intérpretes das cantigas, são muitos, mas eu destaquei 3, os 3 principais. O trovador, nós já falamos bastante dele, né? Aquele nobre que, por prazer, ele compõe, ele canta, ele toca. Nós temos o segrel, que é um nobre um pouco mais inferior, também considerado um trovador, né? Mas ele é um trovador por profissão. Diferente do trovador, ele não faz por prazer, ele faz por profissão. Então ele sai percorrendo as cortes, ele acompanha o exército real quando ele vai para as guerras, enfim, ele tem cavalo, o que na época conferia a ele um certo status, né, porque a manutenção era cara, e ele poderia tocar, né, interpretar cantigas compostas por ele, ou também cantigas alheias. E por fim nós temos o jogral, que já é um cantor ali de origem popular, uma espécie de bobo da corte, um mímico, bailarino, sempre vivia ao lado, né, acompanhado de uma soldadeira, que também era uma dançarina, e as composições dele eram dos trovadores. E ele também, assim como o segrel, fazia isso por profissão, tá?